Então vamos aprender agora a conversão entre as escalas térmicas. Vamos aprender a converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit, da Fahrenheit para Celsius, da Celsius para Kelvin e da Kelvin para Celsius, da Fahrenheit para Kelvin e da Kelvin para Fahrenheit. Então todas as conversões possíveis nós iremos aprender. Bom, a escala Celsius, os pontos fixos são 0 e 100, e da escala Fahrenheit 212, 32 e 212. Então veja que nós temos aí uma diferença de 100 pontos na escala Celsius e 180 na escala Fahrenheit. Então se você simplificar, pegar o 100, dividir por 20 e pegar o 180 dividir por 20, você enxuga a escala para 5 e 9. Então por isso que a conversão entre a escala Celsius e a Fahrenheit é dada por essa fórmula aí, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa fórmula que nós iremos usar para converter tanto de Celsius para Fahrenheit como de Fahrenheit para Celsius. Falou em Celsius e Fahrenheit, utiliza essa escala aí. C sobre 5, porque Celsius tem uma diferença de 100, 100 dividido por 20, enxugando por 20 unidades, C sobre 5. Aí, por que não é C menos... Por que é F menos 32? Porque são os pontos... O ponto mínimo é o 32, então F menos 32 da Fahrenheit. Por que não é C menos 0? Porque C menos 0 é o próprio C. Então lembra disso. É C sobre 5, F menos 32 sobre 9. A fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. E aí fica fácil. Vamos ver um exemplo. Ó, ele diz, quanto vale na escala Fahrenheit 100 graus Celsius? Então ele deu 100 Celsius, quer saber quanto vale na escala Fahrenheit. Se ele der o valor em Celsius, substitui no lugar de C. Se ele der o valor em Fahrenheit, substitui no lugar do F. Então, como ele deu em Celsius, nós vamos pegar essa fórmula, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar de C, coloca o 100. Então, fica 100 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Dividindo 100 para 5 vai dar 20. Abaixo do 20 temos o 1 subentendido, fazendo meio pelos extremos, o produto dos meios pelos extremos. Nós temos 1 vezes F menos 32 é F menos 32. 20 vezes 9, 180. O menos 32 está positivo, vai passar para o lado 180. Está negativo, perdão, vai passar para o lado 180 positivo. 180 mais 32, 212 graus Fahrenheit. Então, 100 graus Celsius equivale de fato a 212 Fahrenheit. Porque 100 é o maior ponto da escala, é o maior ponto fixo, é o ponto fixo maior ponto fixo na escala, em uma escala, e o 212 é o maior ponto fixo na outra escala, e eles se equivalem de fato. Então, convertemos de Celsius para Fahrenheit, utilizando aí a fórmula C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E aí no caderno do pré-série do ano passado, não é no de vocês, não é a página 125, no caderno de vocês, se no caderno do ano passado eu aproveitei essa questão, na qual ele dava 451 Fahrenheit e pedia para converter para Celsius. Eu aproveitei aqui no slide, nós convertemos 100 Celsius em Fahrenheit. Ele deu em Celsius, convertemos em Fahrenheit. Agora a questão está dando em Fahrenheit para converter em Celsius. Vou pegar a mesma fórmula, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Falou em Celsius, Fahrenheit, a fórmula é essa. Quer seja para converter em Celsius, quer seja para converter em Fahrenheit. Só que agora ele deu 451 Fahrenheit, deu o valor em Fahrenheit. Eu não vou substituir no lugar do C, vou substituir no lugar do F, porque é Fahrenheit. Então repete C sobre 5 igual. Quem que é F? 451. No lugar de F, coloco 451. Repete o menos 32 sobre 9, que é da fórmula. Então C sobre 5 igual. 451 menos 32 é 419 sobre 9. Agora fazendo meio pelos extremos, o produto do meio pelos extremos, nós temos 9 vezes C e 9C. 5 vezes 419 dá 2095. O 9 está multiplicando C, vai passar para o outro lado dividindo. Então C vai ser 2095 dividido por 9. Então C é igual, efetuando essa divisão, 232,78 graus Celsius. Então está aí a conversão, aproximadamente 273 graus Celsius, tá? Que era a resposta lá em uma das alternativas do caderno do pré-série do ano passado. Mais uma questão, exemplo aí, aproveitado do caderno do ano passado.
na qual ele dá o valor de 87,8 Fahrenheit e pede para converter em Celsius. Do mesmo jeito. A fórmula é a mesma, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Repete o C sobre 5, no lugar do F, coloca 87,8. Repete o menos 32 sobre 9, porque é da fórmula. 87,8 menos 32 dá 55,8. Então repete C sobre 5, efetuando aí a subtração. 87,8 menos 32 vai dar 55,8 sobre 9. Repete o 9. Agora fazendo meio pelos extremos, 9 vezes C, 9C. E 5 vezes 55,8 vai dar 279. O 9 está multiplicando, passa dividindo 279 por 9, nós temos aí que C é igual a 31 graus Celsius. Então 87,8 graus Fahrenheit equivale a 31 graus centígrados, 131 graus Celsius. Então tá aí, aprendemos a converter de Celsius para Fahrenheit e treinamos aí 2 exemplos. Muito bem, agora vamos aprender a converter de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. Nós temos aí que de Celsius em Celsius os pontos, a diferença entre os dois pontos fixos é 100. E em Kelvin a diferença entre os dois pontos fixos, 273 para 373, esse vírgula 15 aí é irrelevante. Então a diferença também é de 100 pontos. Então simplificando 100 com 100, nós temos que a escala fica aí C igual a K menos 273. Porque o 100 do denominador de Celsius com o 100 do denominador de Kelvin, como são iguais, a gente elimina para enxugar a fórmula. E por que ficou K menos 273? Porque é sempre a escala menos o primeiro valor, o menor valor. Seria em Celsius C menos 0, mas o 0 é irrelevante. Então a formulazinha C igual a K menos 273. Falou em Celsius e Fahrenheit, Kelvin, utiliza agora essa fórmula aí. Falar em Celsius e Fahrenheit é outra forma. Celsius e Kelvin é essa fórmula aqui. Vamos a um exemplo. Quanto marca na escala Celsius? 273 Kelvin. Na escala Celsius, quanto marca? Equivalente a 273 Kelvin. Então nós vamos pegar a fórmula C igual a K menos 273. Ele deu 373 Kelvin, então no lugar de Kelvin coloca 373. Então C igual a 273 menos 373, dá 100 graus Celsius. De fato, lá na escala 373 equivale a 100. Né? Então tá aí a formulazinha de conversão da escala Fahrenheit, Celsius para Kelvin. É só você pegar, se ele der o valor em Kelvin, você substitui no lugar de K. Se ele der o valor em Celsius, você substitui no lugar de C. E não tem erro. Então memorize essas duas fórmulas aí, tá? E agora vamos falar sobre variação de temperatura nas escalas. Escala Celsius, os pontos 0 e 100. Fahrenheit, 32, 212. Kelvin, 273, 373. Então nós temos aí uma variação na escala Celsius de 0 para 100, 100 graus. Uma variação na escala Fahrenheit de 32 para 212, 180 graus. E uma variação na escala Kelvin de 273 para 373, uma variação de 100 graus. Então, delta significa variação, delta C, variação em Celsius, é de 100, delta F, variação em Fahrenheit, é de 180, e delta K, variação em Kelvin, que é de também em 100. Então, tá aí mais uma formulazinha, delta C sobre 100, delta F menos sobre 180, delta K sobre 100. Essa fórmula só utiliza quando ele fala em variação. Se ele falar simplesmente em temperatura, é aquelas duas fórmulas, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 e C igual a K menos 273. Falou em variação, é essa fórmula aqui. No entanto, nós podemos enxugar essa fórmula, dividindo todo mundo aí por 20. Né? 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9 e 100 por 20 também 5. Então a fórmula enxugada, a fórmula mais fácil de trabalhar, delta C sobre 5, delta F sobre 9, delta K sobre 5, tá? E aqui nós temos um exemplo. Uma certa massa gasosa perfeita sofre uma variação isobárica e suas temperaturas variam de 293 Kelvin para 543 Kelvin.
A variação da temperatura do gás nessa transformação medida em Fahrenheit foi de quanto? Então nós temos que a temperatura é 293 Kelvin sobe para 573. Então nós temos uma variação aí em Kelvin de, você pega o valor maior e diminui de menor. 543 menos 293 vai dar justamente aí uma variação de 250, né? 250 Kelvin, não apareceu aí. Aí a variação em Kelvin foi 250. Ele quer que você converta essa variação de 250 para a variação em Fahrenheit. Então lembra lá da fórmula? ΔC sobre 5, ΔF sobre 9, ΔK sobre 5. Vai usar os três valores? Não. Vai usar 2 a 2, a conversão, a comparação. Se ele fala variação de Celsius para a variação de Fahrenheit, ΔC sobre 5, ΔF sobre 9. Se ele fala variação de Fahrenheit, variação de Kelvin, aí nós vamos usar o pedacinho da fórmula que diz assim, ΔF sobre 9 igual a ΔK sobre 5. A variação de Fahrenheit está para 9, a variação de Kelvin para 5. Mas quanto foi que variou em Kelvin? 543 menos 293, que dá 250. Então, no lugar de ΔK de Kelvin, coloca 250. Repete ΔF sobre 9, igual. Quanto é o ΔK? 250, repete o 5. ΔF sobre 9, repete, igual. 250 dividido por 5 dá 50. E agora faz o produto dos meios pelos extremos. Abaixo do 50 tem 1. 1 vezes ΔF é ΔF. 9 vezes 50, 450 Fahrenheit. Então, essa variação de 293 a chegar em 543, ou seja, essa variação de 250 Kelvin, equivale a uma variação de 450 na escala de Fahrenheit. E agora, para encerrar nossa aula de termometria, do estudo da temperatura, vamos falar sobre o zero absoluto ou zero Kelvin. O zero absoluto é o zero, o menor valor na escala absoluta. Qual que é a escala absoluta? A escala Kelvin. Então é o menor valor na escala Kelvin, tá? É o valor que zera a agitação molecular absolutamente. Como a escala absoluta é a escala Kelvin, então o zero absoluto é o zero Kelvin. Temperatura correspondente ao menor estado de agitação molecular de um corpo. Você vai verificar a temperatura de um corpo. Está lá um valor em Kelvin. Aí você vai diminuindo. Quando diminui a temperatura, diminui a agitação molecular. Aí vai diminuindo a temperatura ainda mais. Vai diminuindo. Vai diminuindo a agitação molecular. Então, o zero absoluto é aquele valor de temperatura na escala Kelvin na qual a agitação molecular está quase nula. Quase que não tem agitação molecular. Então, a temperatura correspondente ao menor estado de agitação molecular na escala Kelvin, tá? Na escala Kelvin. Quando aquecemos um sistema, aumentamos a sua temperatura, ou seja, aumenta a agitação. E quando resfriamos um sistema, diminuímos sua temperatura, ou seja, diminui a agitação. Então a agitação vai diminuindo, vai chegar a um estado térmico em que todas as moléculas estarão desprovidas de energia cinética, estarão em repouso ou quase em repouso. Esse estágio é justamente o zero absoluto, o zero Kelvin, né? Se continuarmos resfriando, chegaremos a um valor mínimo, onde quase não haverá agitação molecular, é o zero Kelvin. Tá? No entanto, o zero Kelvin, o zero do K, você vai resfriando o corpo na escala Kelvin. Vai diminuindo, 273, 263, 253, vai diminuindo, 183, até chegar no zero. Quando chega no zero Kelvin, acabou. Não tem mais agitação molecular, vamos dizer assim. Agora, esse zero Kelvin equivale a quantos graus Celsius? É só você ir lá e converter, né? Pega lá a fórmula C sobre 5 igual a K, aliás, C igual a K menos 273. Então, no lugar de K, coloca zero. Quando você coloca zero, vai ficar 0 menos 273, que é menos 273. Então, o zero absoluto é o zero Kelvin, que equivale a menos 273 na escala Celsius, tá? Não esquece disso. E na escala Fahrenheit, você vai lá e substitui, né? Pega esse menos 273 e substitui lá em C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Fazendo os cálculos, nós vamos ver que na escala Kelvin, o menor valor é justamente aí o de menos 459, tá? Então, não esquece, o zero absoluto
temperatura na qual não existe agitação molecular. De menor agitação molecular. O zero absoluto é o 0 Kelvin, 0 K, que equivale a menos 273 graus Celsius e a menos 459 graus Fahrenheit. E aí significa dizer o seguinte, pessoal. Não existe temperatura abaixo de 0 para Kelvin. Observe que o menor valor em Kelvin é 0. Então não existe temperatura abaixo de 0 Kelvin. Então se na sua prova vier um valor menos 7K, não existe. O menor valor em Kelvin é 0. Não existe temperatura na escala Kelvin. O menor valor na escala Celsius é menos 273. Não existe temperatura abaixo desse valor. Na escala Celsius não existe temperatura menor que menos 273. E também não existe menor temperatura do que menos 459 na escala Fahrenheit. Então, os menores valores são esses: 0 Kelvin, menos 273 Celsius e menos 459. Abaixo disso, marca como falso. E para encerrar, nós vimos que temperatura é a grandeza que mede a agitação molecular. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. O aparelho que mede a temperatura é o termômetro, mede através das escalas. As escalas que nós estudamos, escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius que tem como pontos fixos 0 e 100. Fahrenheit 32.212. Kelvin 273, 373. Escala de conversão de Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. De Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. C igual a K menos 273. Que o zero absoluto é o 0 Kelvin, que equivale a menos 273 graus Celsius e a menos 459 graus Fahrenheit. E agora, para encerrar, as consequências do aumento de temperatura. Aumentando a temperatura de um corpo, o aumento de temperatura pode desencadear em quê? Consequenciar em quê? Aumento do calor, né? Ou causar o calor, se ele não estiver ali ainda transitando. E nós vamos estudar o calor na próxima aula. Então, o aumento de temperatura causa calor, mas o aumento de temperatura também causa mudança de estado físico. No estudo da calorimetria, no estudo do calor da próxima semana, nós vamos ver que existem dois tipos de calor: calor sensível e calor latente. Então, o aumento da temperatura causa calor, mas o aumento de temperatura causa também um calor que faz mudar de fase, mudar de estado físico. Então, causa a mudança de estado físico, o aumento da temperatura. Como, por exemplo, o gelo que está no estado sólido, com a variação de temperatura, aumento de temperatura, ele vai derreter e passar para o estado líquido. Então, causa mudança de estado físico. E também poderá realizar um trabalho. Nós vamos estudar na termodinâmica que o aumento da temperatura causa um trabalho físico. E ainda poderá dilatar os corpos. Nós vamos também estudar a dilatação dos corpos já na próxima aula e ver que o aumento da temperatura causa dilatação dos corpos, o aumento nas dimensões do corpo, tá? Então essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos. E agora eu irei dizer aí no grupo qual que é a atividade que vocês deverão tentar responder para fazermos a correção na próxima aula, tá? Muito obrigado pela atenção, Deus seja louvado sempre, um forte abraço e até a próxima.